que é a chamada guerra fiscal dos estados e como isso está relacionado a essa política de incentivos. Isso acha que isso vai gerar rombo nas contas do Estado, ou essa dificuldade que nós estamos passando é por isso? Eu queria que o senhor nos falasse, né, sobre guerra fiscal e sobre essa política de incentivos que foi adotada no Estado do Rio de Janeiro. Talvez esse seja o tema mais polêmico. Eu publiquei um artigo recente no Globo. No Globo, né? Falava que essa política vai gerar um rombo de R$500 bilhão para o Estado do Rio de Janeiro. Fui altamente criticado por alguns integrantes do governo e meses depois isso se confirmou através de uma ação do Ministério Público proposta que suspendeu a concessão de novos benefícios. Para o ouvinte compreender a questão, quando entrou o governador Cabral, ele editou uma lei reduzindo o ICMS, que é a maior arrecadação de qualquer estado da federação, de 18%, que é a alíquota básica, para 2%. Para determinados municípios. Elegeram 52 municípios e quem instalasse a sua atividade naqueles municípios poderia passar a pagar 2%. A história deu certo, o Brasil estava, como a economista falava, subindo, né, com os braços abertos, o petróleo a 1,60 o barril, hoje é $40 um barril, então é um problema sério para o Estado do Rio de Janeiro, cuja atividade é basicamente petróleo. Nós não temos aqui indústria, nós não temos comércio, se comparado, por exemplo, com o Estado de São Paulo. Aí eles acharam que também era uma boa fazer decretos. Antes era lei, os decretos começaram a dar incentivos setoriais. Doutor Damasceno, o senhor quer montar uma indústria de plástico? Vou baixar um decreto aqui, o senhor paga 2%. Quer montar uma indústria de tecidos? E foram baixando-se sucessivos decretos. O petróleo caiu, a crise começou, eles não sabiam como pagar as contas. Não sei se os senhores se recordam, capa do Globo, há mais ou menos 2, 3 anos atrás, que dizia o seguinte: aprovada a lei do escambo. O caso concreto é que as viaturas não estavam tendo gasolina. E um burocrata, ou um burocrata, eu não sei até hoje, ele tomou a seguinte decisão: por que não autorizamos a BR Distribuidora a deixar de repassar o ICMS para o Estado e encher os nossos tanques? E assim foi feito através de uma lei. Mas a ideia era boa. Então eles pensaram, por que não vamos estender isso para telecomunicações, para gás? E as leis foram aprovadas. O que isso implica na prática? Imagine o seguinte: os maiores arrecadadores de ICMS no Estado são esses setores. Eles arrecadam quando vocês vão no posto de gasolina, eles arrecadam quando vocês pagam a conta de telefonia, de gás. Esses milhões de reais podem ser utilizados não para pagamento ao Estado, mas para compensação desses débitos. Para que orçamento, então? Não precisamos de orçamento público. E aí temos agora, em 2017, 19 bilhões de reais de déficit no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Um Estado que arrecada 50 milhões de reais, mais ou menos. Ou seja, falta 1/3 para fechar a conta em 2017.